TV Gracia apresenta as palavras inefáveis de Deus. O Evangelho da Graça. Nos lábios de Jesus Cristo, o homem. Abba, Pai. Então vamos começar a mensagem de hoje, sim? Tenho aqui uma introdução. Por que tenho estado a falar sobre incircuncisão e circuncisão? É uma questão em que noto que quando um repórter chega, ele pergunta: o que é isso? E quando eu explico, dizem-me para usar palavras que as pessoas entendam. Mas se as pessoas não entendem estes termos, como é que vão compreender? Não veem que o que Roma fez foi exatamente ocultar essas palavras? Essas palavras são ditas nos seminários. E lá entre os teólogos falam delas e também não as explicam. Mencionam-nas muito pouco. Martinho Lutero nunca lhe deu a oportunidade de falar sobre isso. Ele diz que só pela fé se viverá, mas não explicou esses dois evangelhos. João Calvino não o explicou. Ninguém na história, reparem, ninguém na história lhe deu para explicar essas duas coisas. Sabem por quê? Porque é isso que causa a apostasia. E se isso tivesse sido explicado antes, então a apostasia não teria vindo. Além disso, essa é uma das razões que me diz que eu sou Jesus Cristo, porque ele codificou esses dois evangelhos de modo que nenhum outro homem poderia sequer pensar em explicá-los. Depois, algumas pessoas que me entrevistam, quando falo nisso, ficam caladas. Como se dissessem: ó Pai, se eu disser que não sei o que é isso, vou parecer que sou ignorante. Portanto, em suma, durante 2000 anos, o mesmo Papai Deus predestinou isso para que não fosse tocado, porque ele queria tocá-lo ele mesmo. Ele queria fazê-lo pessoalmente. Portanto, isso faz parte da reforma. Parte da reforma é explicar essas duas palavrinhas, até que cada pessoa no mundo saiba o que é circuncisão e incircuncisão. Porque uma vez que eles saibam o que é, eles vão dizer: eu vou com a incircuncisão, porque sou gentil e foi-me dada. Por que é que me estão a vender um porco num pote? Por que é que me estão a dar a coisa errada? Por que é que me estão a dar a receita errada? Essa receita não é minha, é um medicamento mau e fora de prazo. Portanto, reparo que vamos ter que continuar a enfatizar. E não é só isso. Aqueles que têm a capacidade de escrever, com tantos bispos e líderes em todo o mundo, escrevem panfletos onde fica claro o que é a circuncisão. Por exemplo, Martin fez isso num jornal e por baixo colocava o que é a incircuncisão para consciencializar as pessoas e para as colocar no terreno certo. Porque as pessoas estão muito mal informadas. Lá nas Honduras, um homem, um dirigente na televisão, diz que são a mesma coisa. Mas como é que são a mesma coisa? A diferença é muito grande. Uma coisa muito diferente do que as pessoas pensam sobre este assunto. Então, outra coisa, no que é a apostasia? Isso não é conhecido. Algumas pessoas não sabem o que isso é. Digamos, apostasia. Reparem, a palavra apostasia vem da palavra apóstolo. Sim, apóstolo significa separado. Um que é separado para quê? Para fazer apostolado. Então, apostasia significa afastado, mas da fé. Afastado da fé. É uma pessoa que apostatou, que se afastou da fé. Por isso é prejudicial ao sistema que eu lhes chame apóstatas. Mas com a circuncisão, esse é exatamente o método que tem sido usado para apostatar da fé. Pode ser um grande orador, uma pessoa muito nobre, uma testemunha brilhante, um exemplo na comunidade, mas mesmo que sejas um exemplo na comunidade, és um apóstata.
O Papa e toda Roma é um apóstata. Os evangélicos são apóstatas. Os protestantes, os mórmones, todas as religiões neste momento. Não é que eu vos queira magoar, só estou a dizer que estão a afastar-se da fé. É só isso. Se essa palavra magoa, porque parece ser uma palavra má, certo? O que é que me chamaste apóstata? E o que é isso? Bem, estás fora do caminho. Se vires um fogo a começar aqui, o que é que fazes? Apostatas do fogo, para não te queimares. Mas da fé não te podes afastar, da incircuncisão não te podes afastar, porque imediatamente te desvias. Era isso que os apóstolos estavam a fazer. Por que é que Paulo diz, especialmente os da circuncisão, que perturbam casas inteiras? Porque Pedro e os 11 apóstolos estavam a desviar-se da fé, porque tinham a circuncisão. Então eles pregavam isso, e o que estavam a fazer a uma casa? Eles perturbaram-na. Como era a tua casa quando eras evangélico? Quando eras pentecostal, como é que eras? Via demônios nos seus sonhos a toda hora, via cobras. Porque é isso que nos perturba. Perturba as crianças, perturba as casas, perturba o governo, perturba. Em El Salvador, o que é que vamos encontrar? Um bando de apóstatas. Não os estou a insultar. O que lhes estou a dar é a posição em que se encontram hoje. Por vezes, dizem-me, então vocês são os únicos que estão na verdade. E eu digo, bem, nós somos os únicos que estão na incircuncisão. Acho que isso nos diz alguma coisa. Há maneiras de responder como nós somos os únicos que estão na incircuncisão. E o que é a circuncisão? Isso é uma mentira. E eles respondem, bem, não, nós temos a verdade. Mas na circuncisão não há verdade. Vamos começar biblicamente com o que nós queremos fazer. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 9. Leiam com atenção. A primeira coisa que vamos fazer é uma exegese. Isso significa, estou a falar muito hebraico, apóstata exegese. Um resumo, certo? Um resumo é como uma exegese de todo o livro aos Gálatas. Paulo escreveu essa carta aos Gálatas porque era uma congregação que se tinha apostatado. Por quê? Porque foram visitados por 11 reverendos. Eles foram visitados por Pedro e os outros, eles entraram lá. E vejam o que Paulo tinha para lhes dizer. Ei, vamos nos educar sobre isso para memorizar. Peguem num lápis e tomem notas. Ei, espera, eu vou me tornar um especialista nisso. Não se aprende isso ali. É por isso que esta é a verdadeira escola de profetas. Esta é a verdadeira escola. O tribunal de Cristo é aquele que te educa e te diz a realidade das coisas. Porque assim não temos de discutir com as pessoas. Localizamos-las, dizemos-lhes, esperem um minuto, vamos falar em termos bíblicos. É o vosso apóstolo, isto e aquilo. Termos bíblicos, por favor. Vejam como este versículo é bonito. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estou maravilhado, diz o apóstolo Paulo, que é o escritor, de que tão cedo vos tenhais distanciado daquele que vos chamou pela graça de Cristo. O que aconteceu com essas pessoas? Bem, elas se afastaram. Para seguir o quê? Um evangelho diferente. Em outras palavras, assim que você se afasta da graça, você está num evangelho diferente, não é? Agora, se você sabe quem são os personagens que feriram essa igreja, você sabe de quem está falando. Pedro e os apóstolos pregavam um evangelho diferente. E isso tinha sido dito durante 2000 anos? Não. As pessoas diziam, eles são bons pregadores, eles amam Deus, eles são muito simpáticos, são pessoas muito sacrificadas, estudaram muito e têm um voto de pobreza, são pobres. Foi assim que vos disseram, com um evangelho diferente. Agora vejam o que acontece quando se segue um evangelho diferente. Agora vejam a realidade. Ele diz, não que há outro, não há de facto dois evangelhos. É um só. É um só. O que acontece é que eles formaram um evangelho diferente, misturando a lei de Moisés com os rudimentos da doutrina de Jesus de Nazaré. Então o que eles formaram, eles inventaram. Ele diz, não que haja outro,
senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de quem? Isso é como as pessoas que usam as minhas palestras. Esses pastores não conseguem encontrar outro livrinho para comprar na livraria para poderem dar uma mensagem. Eles ouvem-me e depois dizem, esta mensagem é boa. E como está organizada, mas tenho de fazer uma coisa para não parecer o José Luiz, vou pôr este versículo aqui. Não vou dizer essa palavra abençoado, porque senão descobrem que vem dele. Corto isto e acabam perturbando as pessoas. Agora vem Paulo e entra na conversa. Mas se nós mesmos, ou um anjo do céu, porque os que estão no inferno já foram destruídos. Então os que restam são os do céu. Vos anunciar. Sabes que eles tinham Pedro como um anjo. Pedro, uma vez ele apareceu quando saiu da prisão, bateu a porta e disseram-lhe, olha, é o seu anjo. E ele tornou-se como Pedro, o anjo. Ou um anjo do céu, vos anunciar outro evangelho diferente do que temos anunciado, seja maldito. Estes são termos com os quais também nos devemos familiarizar. Maldito não é uma palavra má, significa simplesmente que estamos debaixo de uma maldição. Seja maldito. Por que é que está debaixo de uma maldição? Vejam, sabem o que significa maldição? Maldição. Quer dizer, não sabem como falar, dizem aleluia. Então estás a editar mal, estás a editar mal. Você diz, ei, Deus o abençoe. E dizes, o diabo está me buscando. Ele é como um leão. Portanto, essa má edição que vos dá esse falso evangelho, põe-vos em maldição. É como quando a Maria Elvira me disse, tenho aqui uma cruz. E eu disse-lhe, mas suponho que não tem Cristo pendurado nela. E ela disse, não me interessa se Cristo está pendurado ou não. A Bíblia diz que maldito todo o que é pendurado em um madeiro. Portanto, para mim, tens um símbolo de maldição no teu pescoço. E onde é que diz isso? Ela não conhecia a Bíblia e confrontou-me sem conhecer a Bíblia. Neófito. Eu não maltrato ninguém porque não gosto. Eles abusam de si, mas eu prefiro ter um bom comportamento, embora o público saiba que não me estou a defender, embora o possa fazer. Faço-o por respeito, para não me rebaixar ao mesmo nível que a outra pessoa que me está a desrespeitar. Se o fizerem, estarão a fazer má figura. Como antes temos dito, também agora o repito. Se alguém vos prega diferente evangelho do que haveis recebido, seja maldito. Por que é que diz, prega diferente evangelho do que haveis recebido? Porque Paulo, no início da sua pregação, tinha uma doença nos olhos. Lembram-se de quando caiu por terra e ficou cego? Portanto, parece que foi isso que o deixou cego. E então, por causa dessa doença, ele ficou muito tempo naquele lugar e ele ganhou aquela igreja para a graça. Eles já tinham recebido a graça, mas o que aconteceu? Bem, os apóstolos sabiam que Paulo tinha passado por ali. Então, aparentemente, eles disseram a João e Tiago, olha, Paulo passou por ali e vocês sabem que ele fala engraçado. Assim como eles falam de você dizendo que você é estranho, então eles disseram, nós temos que ir até lá e consertar isso, para que essas ofertas não vão para outro lugar. Porque é assim que eles pensam. Olham para nós como um número. O fulano foi-se embora. Quanto é que ele deu de dízimo? $5. Está tudo bem. E aquele? Aquele deu o dízimo de 200. Vamos procurá-lo. Vamos fazer-lhe uma visita esta semana. É assim que estas pessoas são. É por isso que vos estou a dizer. Já estou no pátio há alguns anos. E já vi todas estas maquinações. Então vejam o que diz o versículo 10. Vamos também ao versículo 10. De 10 a 12, pois busco agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou trato de agradar aos homens? Pois se ainda agradasse aos homens, não seria servo de Cristo. Mas vos faço saber, irmãos, que o evangelho anunciado por mim, não o aprendi em Jerusalém. Não é segundo o homem, pois eu nem o recebi, nem o aprendi de homem algum. Ele disse isso para que não pensasseis que foi Pedro quem o ensinou. Nem pelos apóstolos, senão por revelação de Jesus Cristo.
Agora, acabo de me lembrar que me perguntaram, e você estuda num seminário? E eu disse, graças a Deus. Olha, eu comecei no Gordon Conwell. Como é que se chamava? Esqueci-me do nome, mas era em Hamilton, Massachusetts. Era um seminário bem conhecido e comecei a estudar lá, mas ao fim de 3 meses já não aguentava mais. Algo me disse, sai daqui. Apóstata daqui. Sai daqui. E eu saí de lá, porque como vem o que vos ensino, não aprendi com ninguém. Não posso dizer que fui a um instituto, não posso dizer que foi fulano ou cicrano. Foi o próprio Jesus Cristo que me ensinou. Toda esta explicação que vos estou a dar aqui, olhem, eles estão ali à espera de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo vier ter com eles ali, eles vão dizer, olha, ele fala como o José Luiz. Sim, porque ele não vai falar diferente de mim, porque foi ele que me comunicou. Ele deu-me a sua mente para poder explicar isto. Isto nunca tinha sido explicado. E depois ele próprio deu-me a sua mente. E eu com a sua mente falo convosco. Vamos ver agora, capítulo 1, versículos 18 a 20. Aqui. Lembrem-se de que a Bíblia não é escrita em ordem cronológica. Aqui Paulo te dá uma informação e então ele a repete no capítulo 3. E então ele repete novamente no capítulo 2. Você tem que estudar todos os capítulos para entender o que ele diz ali. Diz no versículo 18. Depois, passados 3 anos... subi a Jerusalém para ver a Pedro e permaneci com ele 15 dias, mas não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, o irmão do Senhor. Nisto que vos escrevo, eis aqui diante de Deus que não minto. Ou seja, que naqueles 3 anos, Pedro já havia desviado a igreja da Galácia. Paulo estava preocupado, então ele disse, eu preciso ir até Jerusalém e ver o que está acontecendo lá, porque noto que as pessoas aqui, eles desviaram-se para outro evangelho. Eu imagino que tenha sido Pedro. Deixe-me ir até lá e ver, sim, é essa a ordem. E então 3 anos se passaram, e Paulo estava preocupado. O Paulo não tinha um avião como nós, senão teria chegado lá em 3 semanas. Resolvemos-lo em 3 semanas, vamos viajar para lá ou para cá, na próxima semana estaremos lá. Ele não pode fazer isso, tinha de esperar que um navio partisse, e se ligasse para o número 800 nessa altura, ter-lhe-iam dito que dentro de 3 anos chegaria um navio. Não viajavam para lá, ele era limitado, não tinha uma Bíblia como eu. Olha, tem uma Bíblia eletrônica. Se Paulo tivesse tido algo assim, imaginem só. Ele não tinha nada disso para poder comunicar. Por exemplo, eu falo aqui e eles ouvem-me na Europa, ao vivo e a cores neste preciso momento. Sabem o privilégio que é ter isto. Ele não tinha nada disto, nem sequer tinha um microfone, imagine-se. Ele nem sequer tinha um microfone. Então, passaram-se 3 anos e ele disse, tenho de ir a Jerusalém, vou lá acima porque me parece que é de lá que vem a coisa. E ele foi e sentou-se com ele durante 15 dias. O facto é que Pedro era muito astuto. Pedro disse, deixa-o dizer tudo o que tem a dizer, porque eu quero saber do que se trata. E foi aí que Pedro aprendeu sobre o governo de Deus. Foi lá que ele formou o Vaticano. A partir desses ensinamentos, ele disse, ei, mas ele diz que este apostolado é para todas as nações. Por isso tenho de o impedir de vir, tenho de vir primeiro. Porque eu não o entendo, achas que um pastor aqui fica feliz cada vez que chegamos a outra nação? Eles dizem, não os deixes ir em frente. Era assim que Pedro era. Olha, os pastores de hoje são exatamente como Pedro. Então eu sou como Paulo e eles são como Pedro. Quando dizemos, vamos lá irmãos, vamos usar as comunicações, vamos continuar a chegar aos outros. Bem, eles preocupam-se porque pensam que somos falsos e pensam que estou a pregar outro evangelho, quando são eles que estão a pregar outro evangelho. É por isso que é preciso insistir nestas terminologias. Não se cansem de as ouvir, voltem e repitam-nas de novo. Paulo disse, tens de repetir,
tens de memorizar, tens de ter inteligência espiritual para compreender o mistério da iniquidade. Não estão a perder o vosso tempo aqui, estão a aprender os mistérios ocultos do engano de 2000 anos. Olha, se o Discovery Channel vem aqui e aprende tudo isto, eles usam nos seus programas, porque estão a falar de suposições, mas isto são provas, ciência escrita, e eu tenho as escritas. Portanto, a condição era essa na altura. Mas é melhor irmos para o capítulo 3, versículo 1 a 5, para que possam ver o que aconteceu. Esta congregação foi movida. Gálatas 3, versículo 1 a 5, vou resumir vários capítulos assim, depois vocês juntam-nos e fazem o vosso romance em casa. Diz, ó Gálatas insensatos. Noutra versão diz, ó Gálatas estúpidos. O que acontece é que estas são versões revistas, porque é muito insultuoso chamar estúpido a uma pessoa, mas diz, ó Gálatas estúpidos, quem vos enfeitiçou, diz a versão original. Aqui diz, quem vos fascinou, o que é a mesma coisa, mas diz isso de uma forma mais decente. Em vez de dizer que vos enfeitiçou, quem vos fascinou para não obedecer à verdade, a vós perante cujos olhos Jesus Cristo já foi apresentado claramente entre vós como crucificado? Quer dizer, como é que vão imitar Jesus de Nazaré se ele era judeu e já tinha sido crucificado e ressuscitado? Isso é claro. Não podem continuar a ensinar os ensinamentos de Jesus de Nazaré. Esse não é o vosso quadro de referência, porque ele era judeu, comia como um judeu, vivia como um judeu. Essas eram práticas judaicas. Vestia-se como um judeu. Por isso, quando ressuscitou, não se pode olhar para o que foi feito antes da cruz, porque se cai no mesmo fanatismo. Temos de olhar para o que foi feito depois de ele ter ressuscitado. E é isso que diz aí. Ele diz, isto só quero saber de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei? O que significa que as obras da lei eram o que existia antes? Ou pelo ouvir com fé? Aí lhes disse, tão insensatos, não lhes disse estúpidos, mas insensatos. Tão nécios sois, havendo começado pelo Espírito, com quê? Com o Evangelho da Graça. Agora vais acabar pela carne, com quê? Com o Evangelho de Pedro. Tantas coisas haveis padecido em vão? Se é que realmente foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e faz maravilhas entre vós. Ouvi, ele faz maravilhas onde está o verdadeiro Evangelho. As maravilhas que eu ouço, olhem, eu recebo pequenas cartas, recebo muitos e-mails e as pessoas perguntam-me, fazes milagres? Se eles virem esses e-mails, imaginem, os testemunhos são impressionantes. E perguntarem se eu faço milagres. O que acontece é que andam à procura de milagres onde se põem as mãos. Não sabem que aqui os milagres vêm por si? Pelo Espírito que está em ti e o conhecimento tu aplicas e o milagre acontece. Ou pelo ouvir com fé? Bem, essa era a condição daquela igreja. Eles foram para outro evangelho. Estavam a afastar-se da fé. Eles estavam na loucura. A condição era fatal. Veja o que diz, capítulo 3. Bem ali, versículo 23 a 29, veja o que diz. Mas antes que viesse a fé, quer dizer, não estava lá. Vocês já leram sobre os heróis da fé? Mas essa era a fé onde as bocas dos leões eram tapadas, enquanto que esta é a fé que salva. Este é o dom da fé, a fé do Evangelho, que não existia antes da cruz. É por isso que ele diz que, mas antes que viesse a fé, estávamos confinados debaixo da lei, fechados, presos para aquela fé que ia ser revelada. Ele quer dizer que ela não havia sido revelada. De maneira que a lei tem sido nossa ponte, um guia para nos levar a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas vindo a fé, já não estamos debaixo da lei, debaixo da ponte. Pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus.
Porque todos os que haveis sido batizados em Cristo, de Cristo estáis revestidos. Como é que estamos? Quer dizer, aquelas roupas que tinham, eles tiraram-na e voltaram a vesti-la. Olá! Não tendes nada de novo, isso já estava convosco antes da fundação do mundo, antes de nascerdes no ventre da vossa mãe, já éreis assim. O que acontece é que a ignorância da religião escondeu a vossa verdadeira identidade, até que o Senhor veio e disse: não, agora estás vestido. Não precisas de fazer nada, recebe que estás completo. Já não há judeu, o que implica que isto veste o judeu. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre. Não há homem nem mulher. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se vos sois de Cristo, certamente linhagem de Abraão sois, e herdeiros segundo a promessa. Capítulo 4, versículos 6 e 7. E porquanto sois filhos, Deus enviou aos vossos corações, às vossas mentes, o Espírito de seu Filho que clama, aleluia. Aleluia. Se eu disser aleluia, estou a negar que sou um filho. O pastor está a ouvir-me. Eles dizem, por que é que dizem Abba Pai e não aleluia? Mas eu sou um filho. E herdeiro, já não posso dizer aleluia. Eles não entendem estes pormenores. Não entendem estas revelações. Se disseres aleluia, estás a dizer que Cristo ainda não entrou no meu coração. Ele ainda não veio. Imaginem, está 2000 anos atrasado. É por isso que amaldiçoam. Isso é má edição. Não sabem como falar. Portanto, falam mal e ao dizerem aleluia, estão a colocar-se em maldição, porque estão a dizer, eu não sou nada. Eu estou órfão, não tenho o Espírito de Cristo na minha vida. Assim que já não és escravo, se não filho, e se filho também herdeiro de Deus, por meio de Cristo. Versículos 16 a 20, do capítulo 4. Me tem feito, pois, vosso inimigo por dizer-vos a verdade? Em outras palavras, Paulo tinha aquela igreja do seu lado, mas agora ele é um inimigo deles por corrigi-los. Era assim que Paulo estava agora, ele era o inimigo daqueles que antes davam seus olhos por ele. Vejam o que ele diz. Ele diz, depois falando de Pedro, diz, olha, eles, os apóstolos, temos zelo por vós, mas não para bem, senão que querem afastar-vos de nós, para que vós tenhais zelo por eles. Bom é mostrar zelo no bem sempre, e não somente quando estou presente com vós, filhinhos meus, por quem volto a sofrer dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Queria estar com vós agora mesmo e mudar de vós, pois estou perplexo enquanto a vós. Capítulo 5, versículo 2 a 4, rapidinho. Lê essa carta e demora 15 minutos. Às vezes lê-se mais jornais. Se for uma revista de moda, vemos que as mulheres leem aquilo tudo, quer sejam 4 páginas ou 3. Porque há ali muita coscovilhice sobre carne, sobre isto, sobre homens, sobre mulheres, sobre sexo, sobre como aproveitar isto, sobre como se vestir. Ei, e uma pequena carta como essa que leva apenas 15 minutos para ser lida, eles não a leem. E onde é que está esse versículo? Bem, eu não sei, eu li-o lá na igreja, mas isto é fácil.
Agora pergunte a ele onde eles falam sobre esses sapatos. E ele vai te dizer, procura na página 30 daquela revista, lá você vai encontrar. Até lá você vai encontrar receitas de todo tipo. Eis aqui, eu, Paulo, vos digo, que se vos circuncidais, de nada vos aproveitará Cristo. Não estamos falando de circuncisão física aqui. E outra vez testifico a todo homem que se circuncida, religiosamente falando, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, os que pela lei vos justificais, da graça haveis caído. Imagina, todos os católicos estão caídos da graça. Caídos, justificam-se pelo jejum, justificam-se pelo bom comportamento, justificam-se pelas horas que rezam, justificam-se pelas informações que partilham no hospital. É tudo. Estou a fazer, estou a fazer. E depois, aquele Tiago que é um legalista, diz-lhes, sede cumpridores da palavra, não apenas ouvintes. É por isso que todo mundo está fazendo, e fazendo, e fazendo. A igreja está cansada. Quantos já estavam cansados antes? É um cansaço que, uau! A congregação dos santos cansados. Versículo 7, 5, 7. Estavas a correr bem. Quem te impediu de obedecer à verdade? Ouvi isto, esta persuasão não procede daquele que vos chama. Um pouco de levedura leveda toda a massa. Eu confio a respeito de vós no Senhor, que não pensareis de outro modo. Ouvi isto, mas o que vos perturba levará a... Quando? É o Filho do Homem que os está a condenar, porque até agora ninguém o descobriu. Gente, olha, até eu achava que Pedro era gente boa. Esse é o exemplo de todos os pregadores evangélicos da América, como ele andou sobre as águas. Pedro é... Toda a gente fala de Pedro e fazem dele um exemplo. O grande apóstolo Pedro, que curava os doentes com a sombra, não com a palavra, com a sombra, isso é feitiçaria. Curar as pessoas com a sombra. Era um curandeiro de aldeia, era isso que Pedro era. Primeiro papa, curandeiro de aldeia. Quantos papas é que há? Muitos, não é? Muitos charlatães. Mentirosos porque não pregam a verdade. Apóstatas porque se afastaram da fé. Malditos porque estão sob a maldição. Que mais lhes pode chamar? Eu sou mais decente do que Paulo. Paulo chamava-lhes cães. Animais malignos. Terminemos em Gálatas 2,14. Tem de o ler porque esta é a aplicação para terminar. Isto é para terminar. Mas quando vi que não andavam retamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro diante de todos: se tu, sendo judeu, vives como quem? Mas como pode Pedro viver como um gentio? É por isso que em Gálatas 6,15 se diz que em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão contam para nada, a não ser para uma nova criação. Porque Pedro não era uma nova criação. Aprendeu a língua de Paulo porque passou 15 dias a falar com Paulo. Então ele disse: eu sei como entrar no meio deles para poder enganar. E aprendeu a língua. Foi por isso que ele desviou aquela congregação. Porque ele vivia como quem? Olha, como um gentio. Vives como os gentios e não como judeu. O que é que ele estava a fazer ali? Bem, ele estava forçando os gentios a se judaizarem. Por outras palavras, ele estava a dizer-vos: irmão abençoado, conheces o Pablo? Claro, se for o meu professor, Abba Pai. Olá, esta é boa. Mas depois Pedro dizia-lhe, quando ele se ia embora, ele disse a ele: Deus continue te abençoando, Deus te guarde. Que Pedro é um hipócrita, é um bandido, é uma besta má, é um desses gangsters.
Ele é um homem nocivo. Hitler não era nada perto desse gajo. Hitler era um criminoso de quintal, enquanto este gajo é um criminoso mundial. Estou a dar-lhe a sentença hoje. Tenho a certeza que ele vai cumprir a sentença. Estamos a dar-lhe a sentença aqui no tribunal de Cristo, no plano da graça que lhe demos. Vamos levantar-nos abençoados com todas as bênçãos